turminha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Heleneide e hoje a gente vai ter nossa primeira aulinha de biologia. Vamos lá? Então, a primeira aulinha de hoje é sobre sistemática e classificação biológica dos seres vivos, certo? O objetivo da classificação biológica é organizar os seres vivos e a diversidade de vida existente, de modo que esses seres vivos eles sejam distribuídos em grupos que recebem o nome de táxons e esse agrupamento seja desde reino, que engloba o maior número de indivíduos, até espécie, que engloba indivíduos que apresentam uma elevada semelhança entre si, tá certo? Além de reino, nós vamos ter o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero, que são também categorias taxonômicas. Vamos entender melhor. Espécie vai ter um número restrito de indivíduos. Gênero já vai ser um pouco maior. Família um pouco maior ainda. Ordem também. Classe também. Filo também. De modo que reino vai ter um grande número de espécies diferentes. E o taxon espécie geralmente engloba apenas indivíduos que estão no mesmo possuem o mesmo epípeto específico que a gente vai ver daqui a pouco. Ou seja, conseguem se relacionar entre si e gerar descendentes férteis, que é o conceito biológico de espécies, certo? Para vocês decorarem reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tem uma frasezinha. Rato R de reino, frito com orégano, fica gostoso. Experimente, tá certo? Então, rato frito com orégano fica gostoso. Experimente, tá certo? Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Entre família e gênero pode ter outro táxon que é chamado de subfamília, tá certo? E às vezes também, por exemplo, nós temos variedades, que são outras subdivisões dos táxons existentes. Então, vamos para a próxima. Então, antigamente, esses seres vivos, eles eram classificados, só para falar de uma forma rápida, a classificação ela já teve várias mudanças ao longo do tempo. Uma das primeiras classificações que nós tivemos foi a classificação de Aristóteles, tá certo? E ele separava os seres vivos conforme o habitat. Por exemplo, animais aéreos, animais de vida terrestre e animais aquáticos, tá certo? Então, por exemplo, borboleta, morcego e tuiuiu, acho que é um tuiuiu, viveriam no mesmo grupo, mesmo sendo a borboleta um inseto, o morcego um mamífero e a ave o tuiuiu uma ave. Os animais terrestres, ele incluía répteis, mamíferos, tá certo? Então, o que importava era o habitat, o local onde esses seres vivos moram. Por exemplo, aqui nos ambientes aquáticos, um golfinho, um peixe e um equinoderma, né? Uma estrela do mar, tá certo? Mas aí, depois, nós tivemos a classificação, que é a classificação utilizada atualmente, que foi a de Linneu. Linneu, ele organizou essas categorias taxonômicas que a gente já viu mais lá na frente, de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá certo? Aqui atrás a gente consegue ver a árvore da vida, que a partir de um indivíduo, de um ancestral comum, todos os indivíduos eles se diversificaram, formando a biodiversidade exigente que a gente tem hoje. E aí, gente, Linneu também propôs o que a gente chama de nomenclatura binomial, que é o nome científico das espécies. Por que é importante o nome científico das espécies? Por exemplo, eu tenho uma espécie, vou falar aqui sobre o capim-santo, tá certo? O capim-santo, a gente costuma chamá-lo assim aqui na região. Mas, por exemplo, lá no sul do país, só um exemplo, esse mesmo capim-santo vai ter o nome de capim-limão, tá certo?
E aqui na nossa região, nós também temos outra espécie que é chamada de capim-limão, por exemplo, a citronela. Um exemplo. E aí vem uma pessoa do sul para cá e vai fazer um chá de capim. Aí pergunta: aqui tem capim-limão? A gente vai responder que sim, né? E vai dar a citronela. Só que a pessoa estava querendo fazer um chá de capim-santo, que aqui no nosso estado é capim-santo, e lá no sul seria capim-limão, tá certo? Isso ia causar uma confusão, tá certo? Por quê? Porque os nomes populares, que a gente costuma chamar assim, eles podem. Uma espécie ela pode ter vários nomes populares e podem espécies diferentes ter o mesmo nome popular. Isso vai causar confusão. Então, para evitar isso, estabeleceu-se a nomenclatura binomial, que é a nomenclatura científica. Binomial por quê? Porque tem dois nomes: o gênero e a espécie, também chamado de epíteto genérico, e a espécie de epíteto específico. Então, só para vocês terem uma ideia, essa nomenclatura binomial, ela segue regras, tá certo? E essas regras são referentes à escrita do nome. Primeiro, a gente já sabe que binomial vem de dois nomes, né? E o primeiro nome a gente já viu que é o nome do gênero e o segundo da espécie, tá certo? Então, o gênero deve ser escrito com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. E o epíteto específico, que é o nome da espécie, ela deve ser escrita toda de letra minúscula, tá certo? E os dois nomes devem ser destacados da escrita convencional e grifados do modo itálico, tá certo? Aquela letrinha deitada que é representada por esse símbolo aqui no Word, tá bom? Aqui a gente tem alguns nomes científicos de algumas, e o nome popular e o nome científico de algumas espécies. Por exemplo, espécie humana, Homo sapiens. Lobo, Canis lupus. Vocês estão vendo? É sempre a letra do gênero, a primeira maiúscula e todas as outras minúsculas. Lembrando que também o nome científico não possui acentos, nem circunflexo, nem tio, nem agudo, tá certo? Então, desculpa. A diversidade moderna, o ramo de biologia que estuda comparativamente todos os aspectos biológicos da diversidade, ela é baseada ela tem três objetivos. Compreender os processos responsáveis pela existência da diversidade biológica, ou seja, da evolução, reforçando que existe um ancestral comum e a partir dele todas as espécies foram se modificando ao longo do tempo e hoje a gente tem essa complexa biodiversidade. Estabelecer critérios para organizar a biodiversidade. Esses critérios vão desde critérios embriológicos a critérios bioquímicos e moleculares e catalogar a diversidade biológica, tá certo? Fazer a descrição das espécies novas, tá certo? E só para vocês saberem, muita da biodiversidade existente ela nem chega a ser catalogada. As espécies entram em extinção antes mesmo de se tornarem conhecidas. E nós temos aí as características que são utilizadas em que, por exemplo, os organismos são analisados para ser colocado no mesmo gênero, na mesma família e na mesma espécie. Primeiro, antigamente eles eram separados pelos caracteres morfológicos. Por exemplo, aqui nós temos a ervilha e temos ervilhas que têm duas características que a olho nu a gente consegue visualizar, que são vagem verde e vagem amarela, tá certo? Só que nem sempre, em alguns seres vivos, é possível detectar essas características morfológicas que a gente consegue visualizar a olho nu. Então, nós também utilizamos o material genético, o DNA, o sequenciamento genômico, e também proteínas que são produzidas por esses indivíduos, que é o que a gente chama de bioquímica das células desses indivíduos, tá certo? Então, são com base nessas três características morfológicas, moleculares e funcionais, que os seres vivos eles são separados naquelas categorias táxicas. E aí, gente, nós temos que entender também como a sistemática e o evolucionismo, eles
conseguem explicar a diversidade existente também, tá bom? Então, os órgãos homólogos, eles são estruturas que reforçam essa ancestralidade comum, tá certo? Por quê? Porque esses órgãos homólogos, o que são órgãos homólogos? São órgãos que têm a mesma estrutura, a mesma localização topográfica, mas que podem ter diferentes funções de acordo com o habitat e as condições em que o indivíduo está submetido. Por exemplo, eles têm a mesma origem embrionária, ou seja, são originários do mesmo folheto germinativo que a gente vai ver ainda, que são ectoderma, mesoderma e endoderma. Estão no mesmo local do corpo do indivíduo, por exemplo, aqui o braço humano corresponde à pata dianteira de um gato e uma nadadeira ventral posterior de um golfinho ou a asa de um morcego, tá certo? Estão no mesmo lugar. E tem diferentes funções. Por quê? Porque aconteceu uma divergência evolutiva. Esses seres vivos migraram para os habitats onde eles têm a maior vantagem e foram se modificando ao longo do tempo através de mutações genéticas, e essas mutações genéticas foram repassadas para os indivíduos, favorecendo a expressão dessas características diferentes. E existe também, gente, os órgãos análogos. Os órgãos análogos é o contrário dos órgãos homólogos. Eles não têm origem no mesmo folheto embrionário, são de folhetos embrionários diferentes. E só que eles, de forma contrária também, eles apresentam a mesma função. Lá os órgãos homólogos, mesma origem embrionária e funções diferentes. Aqui, a origem embrionária diferente e mesmas funções. Isso porque esses indivíduos, eles geralmente compartilham o mesmo habitat, que é o jeito que a gente chama de convergência evolutiva. Por exemplo, um golfinho, que é um mamífero, e um tubarão. Os dois têm aquela cabeça com formato fusiforme, que é para diminuir a resistência da água e facilitar a natação, tá certo? Então, eles são animais que não têm origem embrionária diferente. Na verdade, aquela cabeça em forma fusiforme não tem a mesma origem embrionária, mas desempenha a mesma função, que é quebrar a resistência na água. Aqui, por exemplo, a asa de um inseto e a asa de uma ave. Elas não... por exemplo, a asa do inseto é formada por quitina. Aqui já são ossos e penas. São estruturas que são completamente diferentes, mas que têm a mesma função, que é o voo. E aí, gente, a sistemática moderna, ela representa os indivíduos através das árvores filogenéticas. Por exemplo, aqui, as aves, é uma árvore como se fosse uma árvore que vai ter um ramo para enraizar, que seria o ancestral comum, e a partir desse ancestral comum vão surgir diferentes espécies. O ancestral comum, que é tanto do indivíduo A, como do B, como do C, como do D, como do E, sendo que quanto mais a deriva estiver essas espécies, significa que elas são mais atuais, tá certo? Então, aqui tem o ancestral comum, que deu origem a essas duas espécies, essa e essa. Depois, essa espécie aqui, se dividiu em mais duas, nessa e nessa. Aí, essa espécie aqui se dividiu em mais duas, e essa se dividiu em mais duas, certo? Só para a gente ter um exemplo de árvore filogenética das plantas, tá certo? O ancestral comum, que tinha clorofila, que originou as algas. Depois apareceu a presença de embriões, que foram as primeiras plantas, as briófitas. Depois a presença de vários condutores, que originou as pteridófitas. Depois a presença de semente, que originou as gimnospermas. E a presença de frutos, que originou as angiospermas, tá certo? Cada um desses eventos aqui foi contribuindo para que houvesse a divergência, a diferenciação dessas espécies, até chegar às mais atuais, que seriam as angiospermas. São um exemplo, só que com colorido. Aquele mesmo exemplo, só que colorido. E hoje em dia, gente, quantos reinos
existem. Vocês já ouviram falar na classificação de gêneros? Reino das plantas, reino dos fungos, reino Monera, reino Animalia, certo? Só que essa classificação ela está um pouco ultrapassada. E hoje em dia a gente agrupa os seres vivos em apenas 3 domínios. O domínio bactéria, o domínio arcaia e o domínio eucária. O domínio bactéria engloba as bactérias que a gente chama de bactérias verdadeiras, que têm a camada de peptidoglicano em sua parede celular. Já as arcaias, esse nome arcaia vem de arcaico, de primitivo, engloba as bactérias mais simples, mas que são as bactérias também super poderosas, que conseguem, tem termos próteos, que conseguem sobreviver a altas temperaturas, conseguem sobreviver a ambientes salinos, conseguem sobreviver a ambientes gelados, são as bactérias que eu costumo chamar de superpoderosas. E o domínio eucário, que engloba animais, fungos, plantas e algas. Algas não. Desculpa. Animais, fungos, plantas. Tá faltando um, deu um branco agora. Animais e eucária, que engloba animais, fungos, plantas e protistas, que incluem os protozoários e as algas. E aí, ó, nós temos também, eu falei que está ultrapassada, mas ainda a gente estuda os 5 reinos, que é o reino Monera, que inclui as bactérias, tanto as eucárias como as bactérias verdadeiras, que é o domínio bactéria, como o reino protista, que são formados por algas e protozoários, o reino fúngico, que é formado pelos fungos, o reino animalia, que é formado por todos os animais, e o reino plantar, que é formado por todas as plantas. Só para voltar aqui, eu dizer, a classificação dos 3 domínios ela é feita com base no tipo de célula que esses indivíduos apresentam, certo? Bactérias procariontes nesses 2 grupos e bactérias eucariontes nesse grupo. Diferenciando as bactérias verdadeiras da arqueobactéria é a ausência, no caso das arqueobactérias, da camada de peptidoglicano na parede celular. E, por fim, vocês precisam ler o capítulo 1 do livro de vocês, que vai da página 12 a 24, e realizar o exercício que está disponível no menu Atividades, na aba Exercícios, tá certo? Tenham uma excelente semana de estudos, um mega beijão e façam a atividade, tá bom? Tchau, tchau!